abençoada. E eu tenho certeza que você vai sair daqui com a sua resposta em nome de Jesus. Amém? Queridos, nós estamos com essa série, Vire a Chave. Semana passada o céu ficou baixinho aqui. Nós giramos uma chave e hoje nós vamos girar mais uma. Amém? Eu quero chamar aqui a mulher mais linda desse planeta, pastora Solange, as outras que me perdoam. Amém? Que hoje vai trazer uma palavra para nós em nome de Jesus. Boa noite, igreja. Eu acho que vocês não jantaram ainda. Boa noite, igreja. Quem está feliz com Jesus, amém? Quem está disposto a virar mais uma chave hoje na sua vida? Em nome de Jesus. Eu tenho certeza que essa chave que o Senhor entregou para essa noite é uma chave que, se você virar na sua vida, você não será mais o mesmo homem e nem a mesma mulher. Amém? Em nome de Jesus? Então eu quero pedir para que você fique atento àquilo que o Senhor vai trazer ao nosso coração, né? Ela não é uma palavra de avivamento, mas ela é uma palavra de reflexão. E eu gostaria muito que você não perdesse aquilo que o Senhor vai ministrar. Amém? Em nome de Jesus. Aqueles que estão servindo aí atrás, se não tiver afazeres, podem se assentar também, porque eu tenho certeza que essa chave que o Senhor vai entregar vai começar a mudar algo. E essa chave é a chave da sua mentalidade. Amém? Em nome de Jesus. A chave dessa noite. O Senhor falou muito específico comigo e ao meu coração. Que nós precisamos mudar a nossa mente. Se a nossa mente não for mudada, nada é possível. Amém? Em nome de Jesus. Eu quero compartilhar essa palavra com você. E a chave da nossa mente, ela também precisa ser uma chave espiritual, que ela vai virar para que algo aconteça, para que algo rompa na nossa vida, natural, espiritual e emocional. Amém? Porque quando essa chave vira, é bem verdade, o céu se move e coisas grandes vão começar a acontecer. Amém? Eu quero declarar sobre você que, se você permitir viver uma nova experiência, o Senhor vai virar uma chave que falta ainda para as coisas chegarem no lugar ainda esse ano, em nome de Jesus. Amém? E eu quero dizer para você que tem chaves que ela abrem portas. Sim ou não? A chave abre a porta? Sim ou não? Mas tem chaves que elas abrem o caminho dentro de nós. Tem chaves que é necessário para você abrir uma porta natural. Mas tem chaves que elas mudam algo dentro de nós e mexe com as nossas estruturas. Essa chave, nós precisamos encontrá-la para que a nossa mente seja renovada e transformada em nome de Jesus. Amém? Eu gostaria de fazer uma oração e eu gostaria que, se você pudesse, colocasse a mão na sua mente, nesse momento. Querido Deus, em nome de Jesus, nessa noite, Pai, eu quero apresentar, Pai, cada vida que aqui está. Quero apresentar a tua noiva, a tua igreja, Senhor. Que toda mente cativa, Senhor, vai batendo em retirada em nome de Jesus. Toda insegurança, todo medo, Senhor, toda distração, Senhor, e toda frieza espiritual caia por terra agora em nome de Jesus. Que nós possamos, Senhor, receber aquilo que o teu Espírito vai falar ao nosso coração em nome de Jesus. Amém? Você crê? Então aplauda ao Senhor em nome de Jesus. Quando a chave da nossa mente ela muda, muita coisa vai mudar na sua vida. Você vai mudar a maneira de ver as coisas. Você vai mudar a maneira de sentir.
E você vai mudar a maneira de viver. Sabia que é possível? Eu não sei se você já teve essa experiência, mas eu já tive. Talvez uma chave é tão grande que ela vira na nossa vida, que ela muda a nossa vida, dá uma volta gigantesca e você começa a viver de uma forma diferente. Amém? Então, hoje, que essa chave que vai ser ministrada aqui possa abrir a sua mente para virar algo grandioso dentro de você. Eu creio que Deus vai te ajudar. Amém? E para nós entendermos melhor, eu quero que vocês projetem para mim Lucas 5, verso 37 e 38. Se você trouxe a sua Bíblia, você pode abrir, seja ela física ou no smartphone aí. Eu vou ler aqui na minha versão. E nenhum homem põe vinho novo em odres velhos. Do contrário, o vinho novo se romperá, os odres se derramará e os odres se perderão. Mas o vinho novo deve ser posto em odres novos e ambos serão preservados. Volta lá para eu ler nessa versão aí, por favor. E ninguém põe vinho novo em odres velhos, e se o fizer, o vinho novo romperá os odres e derramará, e os odres se estragarão. Amém? Em nome de Jesus. E primeiramente, quando o vinho ele é deitado sobre um odre velho, automaticamente essa palavra diz para nós que ele se rompe. Por quê, pastora? O vinho ele tem uma fermentação e ele continua, Segundo os estudiosos aí do vinho, fala que o vinho, quanto mais tempo é guardado, melhor ele fica. Mas ele não deixa de fermentar. E o odre, quando ele está velho, ele começa a se ressecar, a se rachar, e ele não suporta mais o peso daquele vinho. Não sei se você já está pegando a chave aí, mas quando o odre está velho, quando o odre está rachado, ele não consegue suportar aquilo que ele tem para receber dentro dele. A Bíblia fala do odre novo. Quando ela está dizendo do odre novo, ele diz que o vinho, quando está no odre novo, ele é preservado. Então, quando eu li essa passagem, o Senhor já foi trabalhando no meu coração, porque eu falei assim, o pastor falou para me ministrar essa palavra, então eu já tenho algo preparado, eu já tenho uma palavra que está nessa direção, e eu vou buscar a minha palavra. E eu comecei a orar, e aí quando o Senhor me entregou esse versículo, eu falei, pronto, vinho novo em odre velho não vai funcionar. Eu não posso pegar essa palavra pronta que eu já tinha, porque o Senhor quer entregar algo novo para a igreja, amém? Então, quando nós nos colocamos à disposição do Senhor, Ele já começa a fazer, Ele já começa a trabalhar. O Espírito Santo de Deus, Ele me alertou dizendo assim, algo novo eu quero derramar sobre você. Quando eu estava preparando a palavra, Ele falou comigo, algo novo eu quero derramar sobre você. Mas para que isso se renove todos os dias, você precisa se permitir a renovar o vaso. Eu quero que você comece a refletir nesse versículo. Ele não é ainda o ponto-chave dessa ministração, mas o que aí está de velho dentro da sua vida, que você não tem permitido viver o novo de Deus, que você não tem permitido viver novidade, seja ela na sua área espiritual, seja ela na sua área financeira, seja ela na sua área profissional, seja ela no seu ambiente familiar, dentro do seu lar,
Por que você não tem vivido coisas novas? Por que a chave da mente não tem sido virada? Será que eu preciso? Será que meu odre está bem rachado? A ponto de que o vinho novo chega e ele se perde, ele se derrama. Por quê? Porque eu não sei aproveitar aquilo que o Senhor quer derramar sobre mim. Então hoje eu quero declarar sobre a sua vida. Existe algo novo de Deus vindo na sua direção. Se desperte para viver aquilo que Deus tem para você. Amém? Você precisa despertar e entender os sinais do céu. Deus quer entregar algo novo, mas de repente o odre está tão velho e tão rachado que nós não percebemos isso. Nós acabamos deixando passar e isso não chega. De nada vai adiantar o Senhor derramar algo novo sobre nós, se o casco, o odre, não estiver pronto para receber. Talvez, sabe quando chega aquela promoção para você e você diz assim, isso é muito para mim. Isso é muito pesado, será que eu vou conseguir receber? Ei, mas se você não está preparado, se você não está fazendo meio de campo, não é possível o novo ser derramado. É a mesma coisa quando a gente estuda para conquistar algo. Se você quer passar num concurso, se você quer subir de nível, seja ele natural, espiritual, seja ele uma transformação no seu casamento, é bem verdade que você tem que buscar mudar a sua mente. Você tem que buscar estudar, você tem que buscar se aperfeiçoar e buscar coisas novas. Verdade ou não? É impossível eu querer viver algo novo se a minha mente ainda estiver presa no passado. É impossível. Quando o odre é novo, ele vai se expandir e ele vai se adaptar. Quando o odre é novo, entenda isso, ele se adapta às mudanças que vêm sobre a nossa mente. Ah, pastora, eu sempre usei tal roupa, eu jamais mudo a blusa. Ei, se você não estiver pronto para viver algo novo, como que o Senhor vai derramar? É impossível, nós precisamos ajustar isso. E isso nos ensina algo muito poderoso. O nosso maior problema não é o que Deus vai fazer, é se nós estamos preparados para receber. Vou repetir. O problema não é porque eu tenho certeza e convicção que Deus ele tem algo preparado para mandar para você. E é algo maravilhoso, porque o pai que ele mima os filhos, ele tem tudo para dar. Mas será que você está preparado para receber? Será que o odre está novo? Ou ele está todo trincado, ele está rachado, e você não está preparada ou preparado para receber aquilo que o Senhor tem para você? Então, eu costumo dizer, né? Que quando vai passando algo, ou chega algo na minha direção, eu já começo a fazer assim, né? É pra mim, eu quero pegar. Não, é pra mim, ou não. Tem gente que faz assim, vixe, isso daí eu não quero não. Não, eu não dou conta, eu não posso. Ei, desperta, porque se chegou algo na sua direção, é porque Deus tem algo para fazer através de você. Amém? Você precisa acreditar que aquele que te prometeu, ele é fiel para cumprir. Seja hoje ou seja amanhã, ele vai cumprir. Só comece a mudar a sua mentalidade e a forma como você pensa das coisas. Nós que somos falhos, queremos dar tantas coisas para os nossos filhos, né? Às vezes o filho, ele teima, ele bagunça, e aí a gente mesmo assim, a gente quer dar o nosso melhor. Imagina o Pai Celestial, quantas coisas Ele não tem disponível para nos entregar, e Ele está aí esperando você abrir a porta para que Ele venha derramar o vinho novo. Amém?
Então hoje eu quero te convidar, igreja, vire a chave na sua mente. Comece a parar de acreditar no que os outros falam, no que as pessoas falam sobre você. Mas comece a imaginar o que Deus quer de mim. Porque Ele quer algo muito melhor do que você pode imaginar. Amém? O nosso problema muitas vezes é que a nossa mente está limitada a algo muito pequeno. Gente, eu não sei você, mas você já se deparou com algumas pessoas que você conversa depois de 5 anos, 10 anos, e a pessoa está do mesmo jeito? Nós tínhamos um conhecido lá em Jaraguari, e a gente chegou lá depois de uns 10 anos que a gente tinha saído de lá, ou mais. E aí ele foi nos encontrar e ele parou assim, ficou olhando, né, para mim, para o meu esposo, e ele conhecia a gente da época torta, né? Aí ele olhou assim e falou assim: nossa, eu estou feliz por vocês. E era uma pessoa que não é crente nem nada, era amigo dele na farra. E aí o Elcio falou: glória a Deus, obrigada. E ele falou: e eu estou desse jeito aqui, só tô quimba e acabando. E aí eu fiquei morrendo de dó pensando, né? E refletindo. E na hora que eu estava preparando, eu lembrei disso. Rapaz, depois de 10 anos, a pessoa estava de mal a pior, ladeira abaixo. Então, a nossa mentalidade, ela está presa naquele mundo, ou naquele passado ali. Ei, não tem nada mais depreciável do que você encontrar alguém depois de 5, 8, 10 anos, e ela falar: eu não quero crescer, eu não quero mudar, eu não quero conhecer lugares novos, eu não quero romper. Não, isso daqui para mim tá bom, eu estou limitado, eu vou ficar nesse lugar. Ei, eu quero declarar sobre você. Você vai viver coisas extraordinárias, porque coisas extraordinárias só pode vir da parte de Deus, amém? Você pode glorificar o nome do Senhor? Gente, não tem nada pior do que sermos religiosos. O meu finado pai, ele falava assim: nossa, fulano é religioso, fulano é religioso. E eu falava: ai, meu pai, ele não sabe nada do que ele está falando. Gente, a religiosidade é algo muito ruim. Por quê? Porque a gente veste uma fantasia, ou de crente, ou de católico, ou de, sei lá, tem outros nomes aí que eu não sei como que é que chama. Mas a gente veste essa religiosidade, posta nas redes sociais e acha que a nossa vida mudou. A nossa vida, ela só vai ser verdadeiramente mudada quando a transformação existir aqui, ó, na nossa mente. Cuidado com a visão distorcida do evangelho. Cuidado com a visão distorcida do que é a palavra do Senhor. Pare de acreditar no que o mundo fala lá fora. Para de acreditar no que as pessoas falam. Comece a acreditar naquilo que o Senhor fala. Amém? A mente pequena, ela traz limitações. Deus tem um plano muito maior do que a gente imagina. Mas o que nos segura muitas vezes, vivendo a vida que nós vivemos de paralisia, é a nossa mente ser contaminada. Como assim? Eu não sei você, mas pasmem, tá? Não é de pessoas estranhas, não, mas talvez pessoas dentro da sua casa. Pessoas que estão ali, andando, caminhando com você. Elas te puxam para baixo. Elas não permitem que você cresça. Sabe quando fala: eu vou estudar, eu vou fazer uma faculdade. Ah, não, você não vai dar conta. Ah, não, isso não é para você. Não, esse emprego aí você não vai dar conta. Não, você não deve, fica aqui. Tá tudo bem, fica nesse mundo, fica nesse cantinho. Cuidado. Ah, não vai não, muda, isso aí não é para você, larga a mão. Cuidado, porque as pessoas que caminham com você, elas podem estar te influenciando a sua mente ficar paralisada. Amém? A nossa mente, ela é como uma chave. Ela pode trancar as portas e ela pode abrir as portas.
ela pode trancar aquilo que Deus tem para você. Por quê? Porque você não consegue enxergar além daquilo que você vive. Sabe quando você escuta alguém? Gente, eu gosto de andar, mas não tá fácil, porque agora eles estão filmando aí, ó, no YouTube, aí estão mandando recado para mim parar, ficar no meio. É tenso. Mas vamos acostumar. Sabe aquelas pessoas que começa a ver de uma forma, eu falo assim, que vive, né? Eu costumava brincar que eram os homens, né? Mas eu não vou mais repetir isso, não. Que assim, que eles têm uma venda assim, ó. Sabe, os homens olham assim e as mulheres olham assim, né? Mas não é aqui, só lá no Rio de Janeiro, amém? Que tem uma visão muito pequena, uma visão muito fechada, uma visão que não é ampla. Nós precisamos abrir a nossa mente. Sabe quando alguém chega para você e fala assim, olha, você tem que pintar seu cabelo, irmã. Tá muito branco. Não, jamais. Eu nasci assim, vou morrer assim. Rapaz, você tem que mudar essa maneira de vestir, tá desajeitado, já passou, né? Não. A pessoa tem a mente fechada, a mentalidade não muda. A mentalidade ficou lá naquele mundo preso, fechado. Ei, você precisa abrir a sua mente, porque Deus não pode derramar o extraordinário naquilo que é ordinário. Se você ficar na mesmice, o extraordinário não vai acontecer. Veja que a palavra diz em Romanos 12:2: E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? O texto não fale, renove os seus hábitos, renove a sua rotina. Não. Ele está falando que precisa começar aqui, ó, na mente. Sabe por quê? Eu vou dar um exemplo muito simples, que eu acho que quase todos já lutou com isso. Quando a gente resolve fazer uma dieta. Não, agora eu vou emagrecer. Segunda-feira eu começo. Não é assim? E aí, a gente vai lá, começa bem, faz uma semana. Só que se você não mudar a sua mente... Hoje aqui nós temos pessoas, e você conhece muita gente, que fez aquela cirurgia bariátrica. Quantas pessoas que fizeram e voltaram a engordar tudo de novo? Sabe por quê? Porque o problema não está na cirurgia, o problema não está no peso, o problema está aqui, ó. Se você... Porque quando eles falam assim, você precisa fazer um acompanhamento psicológico antes, depois, né? Porque o problema está na mentalidade. Não mudou. A mente, ela precisa ser transformada. O que eu quero para mim? O que eu quero para viver nesse tempo? Eu vou ser ainda influenciável ou eu vou escolher viver o que Deus tem para mim de melhor? Amém? Muitas pessoas não conseguem viver o novo de Deus porque querem viver o novo tempo com a cabeça do velho tempo. O que é a cabeça do velho tempo? Hoje, eu não sei quantos anos você está, eu não sei o que você vive, mas sabe assim, vou dar um exemplo, né? Meu esposo tem uma detetizadora. Eu falo que ainda tem muita coisa para ser transformada lá na empresa dele. Eu falo, você precisa renovar a mente. É uma empresa que trabalha com controle de pragas, insetos, essas coisas. Mas eu costumo falar para ele assim... Não é porque você mata bicho que as coisas não precisam ser renovadas e transformadas. Esses dias eu vi ele quebrando a cabeça para fazer um mapeamento que ele precisava colocar numa empresa, colocando números. Tinha que ser onde colocava a isca. E ele estava para ficar louco. Eu acho que ele ficou mais com uns 300 cabelos brancos daí. Ele falou, gente, mas agora não falta mais nada. Eu só matava bicho. Agora eles querem um mapeamento aonde eu coloco a isca e por onde é o caminho. Aí eu falei, isso é novidade de Deus. Você precisa acompanhar, senão você vai ficar para trás. E assim é na nossa vida, na nossa mentalidade. É igual você assistir TV, você assiste lá, né? O pastor estava orando aqui, tanta coisa acontecendo, aquelas tragédias no Rio de Janeiro, aquelas coisas todas acontecendo. O que você faz quando você vê? Cara, eu nem olho mais. Eu desligo e eu vou orar. Falo, Senhor, blinda minha mente, renova, porque tem gente que fica depressivo.
Quantas pessoas ficaram doentes na pandemia e nunca mais se recuperaram? Porque o medo, porque perderam pessoas, porque o medo. E a mente nunca mais voltou a ser a mesma. Então, como diz a palavra em Romanos 12:2, transforma, renova sua mente todos os dias para que você viva a perfeita vontade do Senhor sobre você. Amém? Agora eu vou entrar na palavra, amém? Hoje eu quero falar com vocês sobre a história de um homem coxo. E nós vamos ler lá em Atos 3, do 1 ao 8. Atos 3. Na verdade, eu não vou ler tudo, tá? Mas você que está acompanhando, é aí. Ali fala da história de um homem coxo. E Pedro e João subiam juntos ao templo. Eu vou ler só o começo, eu acho aí. A hora da oração era 9. E era trazido um homem coxo, de nascença, ao qual todos os dias punham à porta do templo, chamado Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Depois você pode estar lendo e acompanhando, para eu não ganhar tempo, eu vou falar um pouquinho sobre isso. Aquele homem era coxo de nascença. Ele tinha algo que paralisava ele. E todos os dias ele era levado por alguém para a porta do templo, para pedir esmolas. E ali, pedindo a esmola, provavelmente, imagino eu, que ele tinha um recipiente, né? Quando você vê as pessoas na rua e ela tem um cestinho, um copinho, ela levanta a mão. E aí ele ficava ali na porta do templo pedindo esmola. E a vida dele era viver de esmolas. Ele tinha aquela rotina todos os dias, de ir para a porta do templo e ali pedir aquelas esmolas. E a expectativa no coração daquele homem era o quê? Encher o cestinho, ou o copinho. A expectativa dele era que ele recebesse bastante esmola para que ele satisfazesse as suas vontades. Amém? A mentalidade dele era essa. Por quê? Você acha mesmo que aquele homem tinha uma expectativa de cura? Não. Aquele homem tinha uma expectativa de mudança? Não. A expectativa que ele chegava naquele lugar era para quê? Para receber a esmola. Para receber aquilo que poderiam entregar para ele. E quantas vezes nós estamos tão acostumados com a nossa rotina que nós nos contentamos em ficar à beira da porta das nossas limitações, das nossas coisas, recebendo tão pouco, sendo que nós poderíamos receber mais. Eu não sei se você consegue ter essa dimensão, mas eu imagino que aquele homem ali, ele ia só com a expectativa de receber aquele dinheiro ali. E ele não pensava em mais nada. Eu acredito que ele não orava pela cura. Ele não pedia que ele queria mudar de vida. Ele se contentava com o pouco que era oferecido para ele. Ei, e às vezes, se você analisar, às vezes nós nos contentamos e achamos assim, não, tá bom. Eu não vou romper. Não, só isso daqui para mim está ótimo. Não, eu só ir lá na igreja 2 vezes no mês está bom. Ah, tá tudo bom. Ei, para de se contentar com o pouco. Porque o Senhor tem algo muito melhor para te entregar. Só vai depender de você abandonar o copo e levantar a mão. Amém? Pare de olhar para as circunstâncias que você está vivendo. Eu imagino que aquele homem, ele só olhava para aquele momento ali que ele estava vivendo. Quantas vezes a gente
olha mais para a situação que nós estamos vivendo no cotidiano, no nosso dia a dia, e nós vamos vivendo um dia após o outro, e esquecendo de olhar para a perspectiva. Se hoje eu perguntar para você, qual é o seu propósito de vida para os próximos anos? Qual é o desejo que você tem na sua vida pessoal para o próximo ano? Você já colocou tudo no papel? Talvez nós estamos tão cabisbaixo, olhando para aquele pouco que nós precisamos, que deixamos de acreditar naquilo que Deus tem para nós. E aquele homem, como ele também não esperava cura, ele jamais imaginou que ele pudesse encontrar homens de Deus que ia pegar na mão dele e mudar a história dele. Eu não sei se você tem essa expectativa, mas eu imagino aquele homem, quando Pedro e João chegou ali perto dele e olhou, ele deve ter levantado ali a sua caixinha de esmola e falado: me dá aí um dinheiro. E você sabe o que Pedro e João disse para ele? Eu não tenho ouro e nem prata, mas o que nós temos, isso te damos. Vocês têm noção, vocês acreditam que aquele homem, ele conseguia ter a dimensão do que poderia acontecer na vida dele? Será que você está no lugar do coxo ou está no lugar de Pedro e João? Será que você está ali esperando algo cair do céu e chegar uma esmola na sua mão? Ou você está no lugar de Pedro e João e você está evangelizando e dizendo para pessoas: eu não tenho dinheiro, eu não tenho cartão de crédito para te emprestar, mas eu tenho um Deus que pode mudar a sua história. Eu tenho um Deus que pode fazer infinitamente mais, porque Ele fez na minha vida. Aleluia! Aleluia! É sobre isso. Nós precisamos falar do amor de Jesus. Nós precisamos falar aquilo que Deus fez e faz na nossa vida. Nós precisamos declarar. Eu admiro, tem pessoas que elas são tão evangelistas. Tem pessoas que elas falam tanto de Jesus. E eu falo: Senhor, me dá esse dom. Porque eu falo que meu marido, ele é ganhador. E eu sou mais de consolidar. Eu gosto de conversar, de mandar mensagem, de sentar. Mas eu não tenho muito dom de ganhar vidas. Falo: Senhor, muda isso na minha vida. Muda essa chave. E nós precisamos entender. Aí eu falo: mas Deus, Ele não faz nada por acaso, né? Ele uniu o útil ao agradável. É sobre isso. Nós precisamos fazer o nosso melhor. Talvez hoje nessa história você precisa se colocar no lugar de Pedro e João e falar: Senhor, eu preciso falar do que o Senhor tem feito na minha vida. Eu preciso mostrar. Tem pessoas que ela tem vergonha de falar que ela serve um Deus maravilhoso, que Deus muda a vida dela. Aquele homem, ele esperava apenas um pouco para sobreviver. Será que hoje você tem se contentado com pouco só para sobreviver? Ou você espera que aquele que é dono do ouro e da prata possa vir, pode te curar, pode catar na sua mão, pode levantar e dizer: eis que eu tenho o extraordinário para te dar, para te entregar, para te colocar em novos níveis. Eis que 2026 vai ser o ano da sua vida. Eis que 2026 eu vou escrever uma nova história em nome de Jesus. Amém? Quem pensa pequeno recebe pouco. Quem pensa desse tamanhozinho recebe desse tamanhozinho. Ei, sonhe. Sabe por quê? A nossa mente, ela é cativa com aquilo que nós pensamos. Em vez de você começar a ficar assim, ó,
Eu não sei pregar, eu não sei orar, eu não sei pedir, céus, vida. Sabe como é que você falar? Senhor, eu já posso ver que um dia o Senhor vai fazer na minha vida. Senhor, eu já posso ver o meu carro na garagem. Senhor, eu já posso ver a minha vida sendo transformada. Senhor, eu já posso ver eu vivendo os melhores dias na tua presença. Comece a declarar aquilo que você quer viver a partir de hoje, amém? Em nome de Jesus, aleluia. Isso é viver o sobrenatural. Porque a maneira com que a gente pensa, eu ainda não tenho, mas pela fé eu já declaro que eu vou receber. Eu ainda não tenho, mas pela fé eu já declaro que já chegou. Se você não tem vivido o melhor casamento, se você não tem vivido a melhor situação financeira, comece a falar a partir de hoje: Senhor, eu não estou vivendo nesse momento, mas o Senhor é o meu Pai, o Senhor vai me dar o melhor. E eu vou te honrar, e eu vou glorificar o seu nome. Amém? E aí Pedro e João olham para aquele homem e diz: levanta. Eu acredito que naquele momento aquele homem deve ter pensado assim: esses caras tudo maluco. Quantos anos eu estou desse jeito? A Bíblia não relata a idade, mas eu acredito que tinha mais de 40 anos. Imagina aquele homem, 40 anos, coxo, com uma paralisia ali, e ele pensar que depois de 40 anos a vida dele poderia ser transformada. Ei, eu quero te dizer, independente da sua idade, independente do que você tem vivido, Deus, Ele pode fazer. Apenas acredite. Em vez de você segurar o coxo, levanta a sua mão e diz: Senhor, eis-me aqui, eu jogo o copo e recebo aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Amém? Em nome de Jesus. Eu acredito que enquanto ele olhava ali para Pedro e João, ele esperava: o que esses homens querem fazer comigo? O que eles vão me dar, né? Mas naquele momento, quando ele disse: se coloque, levanta, segura a mão e levanta. Eu penso que naquele momento, quando ele começa a se colocar sobre os seus pés, a mente dele começa a ser transformada. A mente dele começa a ser renovada. Imagina o que deve ter passado ali. Eu parar. Porque para ele levantar e segurar a mão, ele tinha que deixar o copo. Ou deixar o cesto. Ou deixar de pedir a esmola. Talvez a gente está agarrado numa situação que aquela é o nosso porto seguro e você, aquela pessoa está te prejudicando, aquela pessoa está te contaminando, aquela pessoa está te fazendo andar para baixo e você não solta o copo. Ei, é impossível Deus te segurar pela mão e te levantar se você ainda estiver preso nessa situação. O Senhor só vai te levantar quando você falar: Senhor, eu levanto as duas mãos, eis-me aqui. Eu largo aquilo que me aprisionava. Eu largo aquilo que ficou no passado. Eu largo aquilo que ainda minha mente estava cativa lá. Eu decido virar essa chave na minha vida. Amém? Em nome de Jesus. Deus não quer te ver apenas esperando ajuda. Talvez aquelas pessoas que você confia e ama, realmente, elas também precisam de uma transformação de mente. Não é que elas querem o seu mal, não. Mas o que elas falam para você? Será que a mente da sua esposa, a mente das pessoas, dos seus amigos, das pessoas que convivem com você, elas querem te jogar para cima? Ou não, a pessoa quer te tirar, quer te levar para lá. A pessoa quer te esconder. A pessoa quer falar mal. A pessoa quer criticar. A pessoa quer te contaminar. Ei, será que isso é bom para você? Eu costumo fazer muito isso com meu esposo. Às vezes eu falo para ele assim: olha, eu acelero ele, né? Eu começo a pensar nas coisas e minha mente dá cavalinho de pau assim. Aí eu falo para ele: vamos fazer isso e aquilo e aquele outro. E aí ele entra na minha, né? E ele vai embora, na pilha, né?
Glória a Deus por isso. E eu falo, precisa ser mudado. Aí agora, demorei para convencer ele a colocar botox na testa. Agora ele já põe. E eu falava, pelo amor de Deus, quando eu sair com você, o povo vai perguntar se é meu pai. Aí ele começou a ficar sentido. Mas é verdade. Ai, não, isso não é para homem, não. Isso é que... Falei, cara, muda a sua mente. Renova, restaura se você pode. Se você pode fazer o melhor, por que não? Nós precisamos mudar, acompanhar a tecnologia, acompanhar aquilo que o Senhor tem de melhor para nós e desfrutarmos enquanto nós estivermos aqui na terra. Amém? Às vezes, nós nos encontramos igual aquele homem lá, esperando um socorro de pessoas, alguém reconhecer o nosso esforço, esperar que alguém seja grato por aquilo que nós fizemos. Às vezes, nós esperamos que alguém venha e abra a porta para nós e puxe a nossa mão. Mas muitas vezes também o Senhor está esperando a sua mente mudar para que Ele faça isso com você. Não fique só esperando de alguém. Comece hoje por você. Comece hoje a renovar a sua mente. Quando Pedro e João disse, levanta e anda, ele estava dizendo, vire essa chave na sua vida. Caminhe. Vai para o alvo, mude a rota, restaura, levanta. E aí, quando eu estava ali escrevendo, o Senhor falou assim para mim. Às vezes a gente muda a nossa mente, mas ainda a gente fica lá, na beira da porta. E o Senhor hoje, Ele quer dizer para você, igreja, não fique na beira do caminho. Quando o Senhor pegar você pela mão, entre para a porta e entre para dentro do templo. Amém? Não fique em cima do muro. Não fique nem para fora nem para dentro. Não fique ali esperando alguma coisa acontecer. Decida a entrar para dentro do templo. Você pode ter passado por rejeição. Você pode ter passado por comparação. Tudo isso paralisa a sua mente. Tudo isso faz com que a gente seja aprisionado no passado, por situações que te fizeram ter dúvidas de você mesmo, e você começa a se depreciar. Eu não posso, eu não consigo, eu não vou vencer, eu não vou sair dessa situação, eu não vou esquecer. Ei, isso só vai acontecer quando você permitir virar a chave na sua mente. E você vai sair desse lugar e vai viver o novo de Deus. Amém? Quando a mente muda, a vida muda, as suas finanças mudam, a sua casa muda, a sua igreja muda, o seu esposo muda, a sua mulher muda, os seus filhos mudam. E você começa a viver algo novo da parte de Deus. Amém? Eu creio que você vai viver. Quando você decide não ficar mais preso àquilo que te limitava ou àquilo que ainda te limita. O que te limita hoje? O que te impede hoje de viver o melhor? O que está te impedindo? Hoje, decida virar essa chave na sua vida. Ah, pastora, eu nunca perdoei. Ah, pastora, eu nunca esqueci. Ah, pastora, eu queria ter ficado lá. Eu mudei. Ei, talvez isso limita você de viver o extraordinário. Talvez isso limita você de romper no sobrenatural. Você vai viver o propósito e vai experimentar o milagre e vai viver novidade de vida se você decidir virar essa chave. Amém? Eu creio com você que nós viraremos essa chave. E sabe o que é mais lindo? Aquele homem que antes era motivo de pena, que era motivo de comentário, que era motivo de tristeza, das pessoas morrerem de dó, hoje ele é motivo de testemunho de milagre. Hoje ele é testemunho de restauração. Ei, eu não sei se você se vê, mas eu me vejo aquela pessoa que era derrotada, aquela pessoa que se achava, aquela pessoa que não tinha nada e não conhecia a presença de Deus. Hoje eu sou testemunho de milagre. Qual é o maior
maior milagre, pastora, estarmos verdadeiramente vivendo na presença de Deus, na intensidade. Amém? O que antes era vergonha, hoje pode ser transformado em bênção na sua vida. Se assim você acreditar. E eu quero declarar, você vai viver tudo isso para glorificar o nome de Deus. Porque muitas vezes eu quero tudo isso, mas eu esqueço aquele que me tirou desse lugar. Eu esqueço de honrar aquele que me levantou desse lugar. E eu preciso viver para glorificar o nome de Deus, independente do que Ele faz. Hoje, eu já declaro o que eu vou viver. Amém? Em nome de Jesus. E eu quero declarar que tudo que estava travado aí na sua mente, na sua área financeira, na sua área emocional, tudo que estava travado aí na sua vida espiritual, na sua vida familiar, com os teus filhos, hoje eu quero declarar que vai cair por terra em nome de Jesus, que você vai começar a olhar com uma mente nova e você vai viver o sobrenatural do Senhor. Amém? Hoje é dia de você virar essa chave, você crê? Levanta a sua cabeça. Olhe para o alto e comece a declarar sobre você aquilo que você quer viver a partir de hoje. Repita comigo: Senhor, muda minha mente para que eu viva a tua vontade. Me tira da porta e me leva para a tua presença. Em nome de Jesus, você pode aplaudir? Amém, aleluia. Eu quero pedir para vocês se colocando de pé nessa noite. E eu quero dizer algo para você. Comece a declarar para você mesmo aquilo que você quer viver a partir de agora. Comece a mudar a forma de pensar. Comece a dizer: Senhor, eu não quero mais me contentar com tão pouco. Sabe o que é muito triste? E eu vejo muito isso acontecer. E eu já falei também, vou confessar. Sabe quando você vê alguém desfrutando do melhor, vivendo as melhores coisas, fazendo coisas novas, e você diz: olha lá, duvido, se eu tivesse aquele dinheiro eu não ia gastar com isso. Quem já não falou isso? Eu quero te dizer, se você tivesse, você ia viver sim. Então começa a dizer: Senhor, não é que eu estou dizendo, e eu penso tão pequeno, eu penso tão minúsculo, não, eu vejo a pessoa vivendo melhor, eu falo: Senhor, que bom que ela está vivendo melhor, eu vou viver melhor que ela, eu vou fazer grandes coisas, eu vou desfrutar das melhores coisas. Isso é mudança de mente, isso é mudança de mentalidade. A gente tem uma mente tão pequena que a gente acha que nós não somos dignos de viver algo extraordinário, algo muito melhor. Eu gostaria que nessa noite você orasse ao Senhor e colocasse aí no seu coração as áreas, ou refletisse, examinasse o seu coração, as áreas que você precisa mudar a sua mentalidade. Talvez você está aprisionado ainda nos seus achismos do passado, numa religiosidade. Talvez você está limitado aos pensamentos antigos. Talvez você tem medo de romper. Talvez você está limitado: não, eu fiz só o 2º grau, eu fiz até a 7ª série, está tudo bem, está bom para mim. Ei, começa a renovar a sua mente. Você ainda está vivo e você pode viver o sobrenatural de Deus. Começa a fazer algo novo para viver o extraordinário. Fecha os teus olhos, vamos orar. Enquanto toca esse louvor, como o pastor ministrou aqui no começo, para começar, nós não podemos vir na presença do Senhor de qualquer maneira. Nós não podemos vir de qualquer jeito. Nós precisamos começar a renovar a nossa mente para viver o novo, para viver o extraordinário. E se você ouvir uma palavra como essa e nada acontecer,
É porque realmente eu quero viver as mesmas coisas. Eu não quero viver o extraordinário de Deus. Então feche os seus olhos e comece a declarar o que você quer viver a partir de agora. O que você quer viver para o ano de 2026. Como você quer viver os próximos dias da sua vida. Comece a declarar qual é a mente que você quer ter a partir de agora. Oh, aleluia, Jesus.